Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 9 ao 14. Antes de começarmos a ler, o povo judeu era escravo no Egito, debaixo de um tirano, de um faraó extremamente opressor. O povo chegou no Egito de uma maneira amistosa, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas de repente, com o passar dos anos, aquilo foi se transformando numa verdadeira escravidão. Como muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente. Quanta gente se tornou escrava num relacionamento ou escrava de um vício, por um relacionamento que começou por uma aparente amizade. Era uma coisa assim, tranquila, não é? À vontade, era um convívio, era algo gostoso, brincadeira vai, brincadeira vem, e de repente aquilo foi desandando num relacionamento vicioso, maléfico, nocivo, tóxico. Não é? Quantas pessoas se desencaminharam na vida por algo que começou por um simples convívio. Não vou dizer amizade, porque amigo, que é amigo de verdade, não arrasta o outro para a fossa, né? Não arrasta o outro para o buraco. Mas era uma aparente amizade, era um convívio agradável, e de repente é droga, de repente muito álcool, de repente todo tipo de ilegalidade, para ter adrenalina, para as emoções estarem lá em cima, para se sentir vivo. E de repente, depois disso, é um homicídio, é um latrocínio, é a cadeia, não é? Existem escravidões que chegam na vida da gente disfarçada, de mansinho, como relacionamentos errados, equivocados, que até passam por um casamento. Casamentos que nunca deveriam ter existido, porque de verdade nunca foram um casamento. Mas chegaram, todo mundo avisando, olha, presta atenção, toma cuidado. Não, mas... E de repente, você se viu presa na pior das armadilhas da sua vida. Esse povo começou lá no Egito por uma amizade, e de repente isso foi se deteriorando numa escravidão terrível. E Deus teve compaixão desse povo, e para libertá-lo, levantou um homem chamado Moisés. E Moisés, com muito custo e pela força de Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. Não foi às escondidas, não. Enfrentou esse tirano, conversou com o faraó e avisou para ele, olha, enquanto você retiver essas pessoas, a desgraça habitará o seu país, a desgraça habitará a sua casa. E o faraó não se convenceu disso, ele precisou ver com os próprios olhos, até que por fim, uma das desgraças que atingiu o faraó foi a morte do filho primogênito dele. Aí nessa hora, a esposa, ele manda embora esse povo, manda embora, não retenha mais essa gente. E o faraó permitiu que o povo fosse embora. Mas quando o povo estava na metade do caminho, ele pensou consigo, o quê? E perder esse tanto de escravo, essa mão de obra gratuita, barata? De jeito nenhum. Montou nos seus cavalos, montaram nos seus carros de guerra, e o exército egípcio em massa avançou contra um povo desarmado que tinha nas mãos foices e enxadas. Era o que eles tinham. Contra esse povo vinha um exército poderoso demais. Agora veja o que se segue. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e carros do faraó,
com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos acampados perto do mar, na altura de Piairote, de frente a Baal-Sefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor, aterrorizados, e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos em paz, servir aos egípcios. Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você quer saber o que aconteceu depois? Então depois do Sorrindo para a Vida você vai ler. É só você continuar que você vai descobrir o que aconteceu lá na frente. E eu vou lhe dizer que vale muito a pena. Mas por enquanto eu quero que você escute o que esta palavra vem dizer a cada um de nós. Os egípcios perseguiram este povo com seus cavalos e com seus carros de guerra, com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos. Eles foram alcançados ali perto do Mar Vermelho, na altura de Piairote, de frente a Baal-Sefon. Tem detalhes, porque isso aqui foi um fato. Isso aconteceu de fato, de verdade. E enquanto o faraó se aproximava, você imagine uma multidão de pessoas escravas. Eram agricultores, eram construtores, eram faxineiros, porque eram essas as funções que eles realizavam no Egito. Os altos cargos ficavam para os egípcios, eles eram escravos, e já eram escravos há gerações. Então, que povo era esse? Era um povo de agricultores, gente que trabalhava no campo, cultivando alimento para aquela nação. Era um povo de construtores, eram pedreiros, mestres de obras. Eram cozinheiros, cozinheiras, eram faxineiros, eram pessoas que faziam roupas, faziam tecidos. Não era um povo de guerra. Imagine uma multidão de pessoas que só faziam essas coisas, que nem pegavam em armas porque eles não podiam. Quando eles olham para trás, porque eles levantaram os olhos para trás, e eles viram simplesmente o exército mais poderoso da época vindo como uma onda avassaladora contra eles. Aí diz aqui a palavra de Deus que não foi a fé que os levou a rezar, foi o terror. Eles não estavam confiando em Deus. A oração era um grito de desespero. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Mas veja, é um tipo de oração vazia, porque ela é movida pelo medo e não pela confiança. Tanto que eles foram da oração desesperada ao ódio contra Moisés. E foram lá diante dele e disseram a Moisés: foi por faltar cova, sepultura no Egito,
que você nos trouxe para morrer no deserto? Não tinha buraco para enfiar a gente lá, não. Se era para matar a gente, matasse lá. Que vantagem você nos deu, nos tirando no Egito? Que vantagem é essa? Vantagem de morrer pela espada? Sermos trucidados por esse exército? E aí alguns lembraram, porque a covardia sempre fala, gente. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, sempre tem aquele que é do contra. Quando tem alguém que se determina a fazer a vontade de Deus, tem sempre alguém para falar contra a vontade de Deus. Quando uma voz se levanta para dar aos ouvidos as razões de Deus, quando uma voz se levanta em nome de Deus, o diabo que sempre copia, porque o diabo ele é um copiador. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Onde o dono do campo plantou o trigo, o diabo foi lá e plantou o joio. O joio é uma cópia do trigo. Só que enquanto o trigo alimenta, o joio envenena. E quando o trigo e o joio estão pequenos, ainda não deram o seu fruto, eles são muito parecidos. A pessoa tem que ser um especialista para separar um do outro, porque a maioria das pessoas não consegue. Qual a diferença, Márcio? Quando o joio ele não é estéril, não é vazio, o que ele produz é venenoso para a gente. O diabo sempre, no lugar do alimento que Deus nos dá, ele nos oferece veneno como se fosse alimento. E sempre que Deus nos dá uma direção para a nossa vida, ele suscita, a tentação suscita alguém para dizer o contrário. E aí um desses chega para Moisés e diz assim: nós não te avisamos lá no Egito, nós não falávamos para você, deixa-nos em paz servir os egípcios. E olha aqui, veja o que o medo e a covardia fazem com a pessoa. Isso aqui é o que o medo e a covardia faz com qualquer um que é medroso e covarde. Se você for medroso, você vai viver como escravo de alguém. Se você for covarde, você sempre vai ser manipulado. Você nunca vai viver a sua vida, você vai viver a vida dos outros. Você nunca vai viver o seu sonho, você vai ser contratado para construir o sonho dos outros. Porque não tem coragem de lutar por aquilo que você acredita. A covardia e o medo são os nossos piores algozes, nos escravizam a qualquer coisa. Quando a gente é covarde e medroso, uma criança derrota a gente. Uma criança põe medo na gente, um desconhecido põe medo na gente, uma pessoa muito, muito mais fraca que nós nos vence, por causa do medo e da covardia. O medo e a covardia derrotam a pessoa. Se você for medroso e covarde, você vai ser derrotado em todas as situações. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não tenhas medo, não se atemorize, não se acovarde, enfrente esse momento que você está passando, enfrente com Deus, você vai vencer. Mas para você vencer, você precisa enfrentar. Senão, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa oração aqui, oração miserável. Era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Era melhor ser escravo do que morrer. Meu amigo, liberdade não tem preço. Por vezes, é melhor morrer do que viver como escravo de certas situações, de certas pessoas. Mas eles não estavam tão acostumados, adestrados pela escravidão, que eles disseram: era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Mas Moisés, por aquilo que Deus lhe havia mostrado, Moisés, pela confiança que tinha em Deus, não se deixou guiar pelo que ele via. O que Moisés via? A mesma coisa que esse bendito aqui, que falou isso, que falou: olha, era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés viu a mesma coisa que ele viu. O que Moisés viu? Viu um exército com fumaça nas ventas e sangue nos olhos, descendo com toda a fúria contra eles. Foi isso que Moisés viu. Só que Moisés viu também o que este homem que se lamentou não viu. Moisés viu por trás das aparências. Moisés ouviu de novo
para além do que o barulho de carroças e cavalos cavalgando faziam soar aos seus ouvidos. Moisés ouviu a promessa de Deus, de novo, que estava dentro do seu coração, de que libertaria aquele povo. E em nome do que Deus lhe falou, e do que a sua fé fazia enxergar, porque a fé nos faz ver o invisível. Então não é que você tem uma imagem, não. A fé nos faz ter uma convicção tal, que é como se a gente visse o que ainda não aconteceu. É como se a gente visse, a gente não está vendo. Mas existe uma convicção dentro de nós que nos garante, está lá, eu preciso chegar lá, porque aquele que me prometeu não mente, está lá e essa vitória virá. Então Moisés vira para este povo e diz: não temais. E em nome de Jesus Cristo eu te digo nesta manhã, não temais, não tenhais medo. Em vez de medo, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. O que é necessário para que você veja a vitória de Deus hoje? Permanecei firmes. E continua Moisés: pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. Preste atenção nesta palavra. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. É isso que a oração faz com a gente. A oração semeia em nós uma tranquilidade que é impossível de outra maneira. E de onde vem essa tranquilidade? Essa tranquilidade vem pela fé de que pela oração Deus combate em nosso favor. Se você tem rezado com clamores e lágrimas, fique tranquilo, porque Deus combate em seu favor. Não tenha medo, não se acovarde, não se retraia, permaneça firme naquilo que o Senhor prometeu e veja hoje a vitória que Deus lhe dá. Mas para a gente ainda entender melhor esta palavra, vou te contar uma coisa que disse um monge uma certa vez. Preciso de óleo, disse o monge. Preciso de óleo. Então ele plantou uma mudazinha de oliveira, porque acredito que você saiba, mas o azeite que você tem na sua casa é produto da oliveira. Você planta a oliveira dá a azeitona produz esse óleo que a gente gosta tanto, chamado azeite. Então o mongezinho disse: preciso de óleo, e plantou ali uma mudazinha de oliveira. Ele era um monge, era um homem de oração. Então ele rezou dizendo a Deus assim: Senhor, disse ele, a minha plantinha precisa de chuva, para que as suas raízes, que são fracas, fraquinhas, novinhas, possam beber e possam crescer. Senhor, rega minha plantinha, manda chuvas brandas, para que elas possam vingar, avançar. Senhor, orou o monge depois de um tempinho, a minha plantinha precisa de sol, e eu te peço, Senhor, manda sol. E o sol brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas, em resposta àquela oração que foi feita. Agora o monge disse: Senhor, manda uma pequena tempestade, não muito forte, mas manda uma tempestade, Senhor, porque são as tempestades que tornam as plantas robustas, e a minha plantinha precisa se fortalecer, pediu o monge. E lá estava a plantinha resistindo àquele pequeno temporal. Só que chegou a noite e a planta morreu. Morreu a plantinha. Então o monge foi ao quarto do outro monge, do seu irmão, e contou para ele aquela estranha experiência. E o seu amigo respondeu: olha, eu também plantei uma arvorezinha, disse o outro para ele, e veja como é que ela está, cheia de vida. Só que comigo foi diferente. Eu tomei um outro caminho. Eu confiei a minha planta ao Deus que a criou. Ele que a fez sabe do que ela precisa, melhor do que um homem como eu.
Eu não impus condições. Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu não estabeleci os meios, eu não estabeleci as maneiras, eu não estabeleci os tempos. Eu orei. Senhor, manda-lhe o que ela necessita. Dá a ela o que ela precisa. Faz, Senhor, a tua vontade. Sol ou chuva, vento ou neve, tu a fizeste, Senhor. És tu quem sabes, não eu. Diante desta história, eu pergunto a você, qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? Por quem que você está orando? Você está orando é por um filho, é por uma filha, como nós ouvimos no testemunho? Você está orando por um irmão que está sendo destruído pelo alcoolismo? Você está orando pelo casamento da sua irmã, que está tão difícil? Ou é o seu casamento que está passando por sérias necessidades e por graves problemas? Talvez você esteja num momento que você acha que até é difícil voltar atrás e consertar esse relacionamento, porque inclusive vocês já falaram de separação, já falaram de divórcio. Pelo que você está orando? É pela saúde de alguém? É para prolongar a vida de uma pessoa? É pelo trabalho que você tem? É pelo trabalho que você quer ter? E eu pergunto para mim, se você quiser, pergunte para você mesmo: será que eu teria coragem de entregar aquilo que me é mais precioso? Meus filhos, por exemplo, e todas as outras coisas. Meus filhos e todas as outras coisas. Meu casamento, os meus projetos, os meus sonhos, o que eu tenho de material. Eu seria capaz de entregar todas essas outras coisas e confiar? Confiar que depois de tudo entregue, confiar que Deus está fazendo o seu melhor, que Deus está fazendo o melhor pelo seu filho, que Deus está fazendo o melhor pelo seu amigo, pelo seu cônjuge, pelo paciente que você está tratando, porque não confiar é desesperar. Quem não confia se desespera. Gente, quem não confia se desespera. A confiança é o que nos dá descanso nesses momentos de tribulações sufocantes. Quem não consegue confiar sente que vai enlouquecer. Na hora da dor, na hora que a gente está vendo um perigo forte demais avançando contra nós, quem não tem fé se desespera. E quem tem fé? Quem tem fé, vamos lá. Quem tem fé não tem mais. Quem tem fé não tenha medo, mas permaneça firme na sua fé e contemple a vitória que o Senhor hoje lhe dará. Por que hoje? Porque no momento em que eu oro com fé é o momento em que a minha oração é atendida. Ainda que o cumprimento dela se dê daqui a 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano. Não importa o momento em que se vai concluir aquilo que eu pedi, mas a minha vitória se dá no momento em que eu alcanço. Como às vezes num combate, um inimigo vence quando feriu o outro de morte. Ele ainda não morreu, mas está ferido de morte, não escapa mais. Aquela vitória foi alcançada e não pode ser tirada. Mas às vezes vai demorar um tempo para o outro tombar, para aquele mal tombar, para aquele mal cair por terra, mas a vitória já foi alcançada. Aquele que ora alcança a sua vitória em Deus. Você tem essa confiança também? Porque se você não tem, peça ao Senhor que lhe dê essa confiança, que te ensine a orar. Senhor, manda o que o meu filho necessita. Senhor, manda o que este meu amigo necessita. Senhor, manda o que a minha esposa necessita. Senhor, manda o que a minha mãe necessita neste momento. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Eu não sei mais como tratar esse paciente.
Senhor, eu procuro por todos os lados e não encontro enfermidade. Senhor, eu já tentei todo o tratamento e me parece que resultado nenhum se mostra. Pelo contrário, a situação aparentemente se agrava cada vez mais. Senhor, o Senhor fez essa pessoa. O Senhor sabe como ela funciona. Senhor, dá o que ela necessita. Sol ou chuva, vento ou neve, alívio ou tribulação, descanso ou luta, derrota ou vitória. Gente, eu nunca peço para alguém descanso, tranquilidade, sossego. Eu não sei se é isso que a pessoa precisa. Às vezes nisso aí está a perdição dela. Eu peço que Deus a salve. Eu peço a Deus o bem para ela. Sabe, eu aprendi, a gente vai amadurecendo, a gente aprende a não pedir só isto ou aquilo, mas a gente aprende depois de dizer, Senhor, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, mas a gente põe um mais no final, que sobretudo se faça a sua vontade na vida dela, porque a sua vontade é o maior bem que ela poderia receber. Eu pedindo isto ou aquilo por ela, posso estar pedindo a destruição dela, o mal para ela, sem saber. Querendo bem, estou pedindo algo que pode ser uma pedra de tropeço no caminho dela, achando que aquilo vai favorecê-la. Aí é que vai desandar com a vida dela de fato. Então não, Senhor, desejo a ela todo bem. O que eu quero é que ela seja livre desse tormento. O que eu quero é que ela tenha paz, sossego, tranquilidade. Eu quero, Senhor, mas para ela ter paz, sossego e tranquilidade, faz primeiro a tua vontade na vida dela, porque o Senhor sabe o que eu não sei. Talvez, depois de tantas lutas, o que ela precisa é de mais luta. Talvez ela precise agora de descanso. Dê a ela o que ela precisa, derrota ou vitória. Tem derrotas que se convertem na maior vitória da nossa vida. Às vezes, para a gente ganhar lá na frente, a gente precisa perder agora. Eu lembro quando eu tinha ali uns 13 anos, eu era moleque, ficava desocupado dentro de casa. Só estudava, né? Mas sim, ficava desocupado. Adolescente, eu com 2 irmãs adolescentes, o pau comia. Era briga o tempo inteiro. Eu não tinha diversão. Pobre, trancado dentro de casa. Moleque, pobre, trancado dentro de casa, eu precisava me divertir com alguma coisa. Fazia da vida delas, tadinhas, um inferno. Já pedi perdão um monte de vezes. Eu era tão difícil na vida das minhas irmãs, eu me diverti, mas elas acham que não. Que o dia que eu passei para Epicar e fui embora de casa, as duas deram uma festa. Elas ficaram tristes, né? Ficaram felizes. Elas me contaram agora, depois de mais velho. Elas ficaram felizes, deram uma festa, porque elas tinham se livrado de mim. Porque eu torturava. Eram aquelas brincadeiras o tempo inteiro, eu não deixava em paz. E o meu pai, vendo que aquilo não estava bom, porque a minha mãe também ficava muito irritada com isso, viu que tinha um rapaz que trabalhava com um chaveiro lá embaixo. Fazia chaves, abria portas, abria carros, modelava chaves. Disse, precisa dar uma ocupação para esse menino. Desceu e disse, você vai trabalhar com ele. Tudo que eu precisava era isso. Eu precisava de uma ocupação, gente. Talvez esse garoto, essa garota dentro de casa que está te dando 1000 problemas, precise do que fazer, mas não como forma de castigo. Porque quando a gente pega a pessoa pelo pescoço e diz, vem cá, agora você vai ver, vai fazer isso daqui. Aí pode até ser bom, passa a ser ruim, porque a pessoa não quer fazer, porque aquilo não é uma ocupação, é um castigo. Mas meu pai não me deu um castigo, meu pai me deu uma ocupação. Disse para o rapaz, olha, ensine-o. E ele vai te ajudar nos seus trabalhos. E não pediu nada. Mas aquele rapaz, vendo que eu realmente trabalhava, eu chegava bem cedinho, eu abria a lojinha de chaveiro dele, eu limpava tudo, deixava brilhando as ferramentas organizadas no lugar, e eu não queria ficar à toa. Se tivesse alguma coisa, eu fazia, e se não tivesse, eu inventava, eu me ocupava. O chaveiro dele brilhava. E logo ele foi me ensinando as coisas e eu fui fazendo com perfeição tudo que ele me ensinava. Então ele disse, olha, para cada trabalho que você fizer, você ganha 25% do valor do trabalho realizado. Não era nem do lucro, era do valor do trabalho realizado. Estava bom, não é?
25% vai ser seu. Aí é que eu trabalhava mesmo. Aí eu trabalhava, ele dava horário de fechar o chaveiro, eu ficava depois. Eu chegava antes, eu ia embora depois. Eu trabalhava no final de semana e no domingo, que não abria, ainda deixava uma plaquinha com o meu endereço, que se precisasse era só bater lá que eu atendia. E eu estava tão bom no negócio que o meu pai olhou e disse: esse menino vai parar aqui. Daqui a pouco ele, com o dinheirinho que ele está ganhando, ele vai comprar um chaveiro para ele e ele vai parar os estudos dele. Era uma possibilidade, meu pai viu longe e ele disse, chegou um dia para mim e disse: a partir de hoje você não desce mais para esse chaveiro. Eu fiquei tão frustrado, fiquei tão chateado, fiquei revoltado, um sentimento de derrota dentro de mim, um sentimento de impotência. Eu achei aquilo um fracasso terrível, fiquei revoltado com meu pai. Só que o meu pai viu o que eu não via. Eu precisava sofrer aquela perda para eu continuar o meu caminho, gente. Porque o meu pai tinha razão. A minha vida, ela ia, como uma árvore, abrir os seus ramos e os seus galhos a partir dali. Provavelmente eu ia crescer, porque eu sempre me dediquei a tudo que eu fazia, mas eu ia crescer nessa direção, e Deus tinha outros rumos para a minha vida. Daqui a pouco eu passei no concurso, então, deixando de estar ali naquele chaveiro, fui estudar, passei num concurso, saí de casa, nunca mais voltei. Do lugar onde eu estava, concursado, eu entrei para a Canção Nova. Deus foi dando outros rumos para a minha vida. Se eu tivesse parado no ressentimento, ficado emburrado dentro de casa, como muitos jovens fazem, muitos adolescentes fazem, dizem: agora eu não quero mais viver. Gente, aquilo que Deus tinha para realizar na minha vida não teria se realizado. Não pare nas suas derrotas, pelo amor de Deus. Márcio, mas você precisa ver o tamanho da derrota. Se Deus te permitiu essa derrota, é sempre para coisas maiores que vêm pelo futuro e pela frente. A minha pergunta para você é outra: você está preparado para a missão que virá depois dessa derrota? Você está preparado para a grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida, no que depende dele? Porque tem uma parte que depende dele, mas tem uma outra que depende de você. E se você se recusar, essa obra não se realiza. Mas você não te dá um frio na barriga ao pensar que depois deste aparente fracasso, algo muito maior do que o que você perdeu te espera pela frente? Dizer ao Senhor: tu me fizeste, Senhor, tu sabes. Tu fizeste o meu filho, Senhor, tu sabes. Senhor, cura esta pessoa. Qual é a orientação que Deus me dá nesta palavra? Tem uma orientação. Olha, você que está angustiado, que se sente atropelado por uma grande tribulação. Não foi um faraó que avançou contra você com seus carros e os seus cavalos, mas foi uma notícia avassaladora que atropelou a sua vida. Foi uma perda terrível que você sofreu. É um luto que está esmagando você. Para você, esta palavra, qual é a orientação que Deus está te dando? Por que o Senhor te sentou à frente desta televisão hoje? Te colocou colado nessa mensagem, você que está acompanhando, ouvindo. Por que o Senhor te parou para ouvir esta palavra? Que mensagem Ele tem para você? Primeira de todas, primeiríssima: não tenhas medo, não se acovarde, não se inquiete. Você está agitado demais, está nervoso demais, está amedrontado demais. Não se inquiete, fique tranquilo. Ficar tranquilo não quer dizer ficar folgado. Ficar tranquilo não quer dizer ficar ocioso. Ficar tranquilo não quer dizer lavar as mãos como Pilatos, ser irresponsável. Sabe o que significa ficar tranquilo? É ficar tranquilo, ficar em paz dentro de você. Confiar para além daquilo que os seus ouvidos retinem e os seus olhos veem.
Olha, Márcio, isso parece uma coisa absurda. Também acho. Concordo com você. E se eu não tivesse vivido essa experiência e ouvisse alguém falando para você o que eu estou falando agora, falando para mim o que eu estou falando agora para você, eu ia pensar a mesma coisa. Esse cara está louco. Só que eu preciso te dizer que assim como Moisés viveu essa experiência, eu já vivi inúmeras na minha vida. E eu aprendi a não parar na situação. Se você não quer que se use a palavra derrota, ou talvez você nem viveu uma derrota ainda, tem uma melhor. Eu aprendi a não parar na situação. Não pare nessa situação. Não pare. Vá em frente, permaneça firme. Permaneça firme no quê? Permaneça firme numa direção? Permaneça firme com o carro no rumo de um poste? Fica firme no quê? A passo largo na direção do abismo? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não, é ficar firme no que Deus nos ordenou. Ficar firme naquilo que é a orientação de Deus para você. Então, você receberá a vitória que Deus dará. Você não ficou firme, Deus não deu uma diretriz para você em relação a este relacionamento? Fica firme naquilo que Deus te falou. Alguns é para manter o relacionamento. Você casou. Outros é para acabar o relacionamento. Não deveria ter existido. Para alguns, o Senhor está dizendo, está na hora de você mudar a sua história. Abandonar esse vício. Abandonar esse comportamento. A outros Deus está dizendo, está na hora de você sair de casa, você já cresceu, está na hora de você viver a vida, sai da aba do seu pai e da sua mãe, cresce. A cada um Deus dá a sua direção. E quando você ficar firme, não é, obedecendo aquilo que Deus te ordenou, aí você verá a vitória de Deus se realizar na sua vida. Realizações virão e você passará a ser uma pessoa realizada. Pois sem Deus, ou mesmo contra Deus, não é? Porque a gente às vezes pensa que não, mas sem Deus, ou mesmo contra Deus, algumas vezes, às vezes, algumas vitórias nós conseguimos. Sem Deus e contra Deus, nós conseguimos, às vezes, algumas vitórias, que são piores do que derrotas. Ah, não contei com Deus, eu fiz da minha cabeça e eu venci. E amigo, senta e espera, que o resultado vem, a conta chega. Aquelas vitórias que a gente obtém contra Deus, contra o que Deus nos manda, são piores do que derrotas. Coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho, feche os seus olhos. Deus tem me pedido pequenas firmezas para obter grandes vitórias. Deus tem pedido a você pequenas firmezas para obter grandes vitórias. Por que muitos de nós não têm alcançado as grandes vitórias? Porque a gente não quer ser firme nas pequenas coisas que Deus nos mostra. Não retribuir as ofensas, nunca. Ah, Márcio, nunca retribuir as ofensas. É uma pequena firmeza. Ser firme na oração. Você está firme na oração? Mas quer grande vitória. Ser firme na participação da missa. Você tem ido à missa pelo menos ao domingo com a sua família, mas quer uma grande vitória. Ser firme na conversão. Você não voltou para Deus? Volta de verdade, não volta pelas metades, porque todo mundo que volta pela metade não recebe nada de Deus. É por inteiro, não foi o que diz o Padre Jonas? O Senhor nos quer inteiramente para Ele, não é só pela metade, inteiramente para Ele. E aí Ele poderá operar milagres, prodígios, sinais, e muitos outros serão alcançados. Ser firme na sua conversão, ser inteiramente de Deus. E depois, Márcio, deixe o resto com Deus. Deixar o resto com Ele. Faça como os lírios. Deixe com o Senhor. Eles crescem no sol, na chuva. Eles são cuidados.
Deixe com o Senhor. Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos a nossa vida agora. Igual aquele segundo monge, não igual o primeiro. Senhor, Tu nos fizeste os nossos. Tu sabes de que nos precisamos. Senhor, faz a Tua vontade. Senhor, dá-nos o que nós necessitamos e não sabemos.